Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de explicando temas difíceis com Ana Paula. E Helena! Bom, hoje não é um tema nem tão difícil, nem um tema tão na saga aí, né, na linha aí da computação. A gente vai explicar sobre um assunto que muita gente me pergunta, que tem curiosidade, e a Helena vai dizer qual é o tema. Patentes! Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de patentes, né, para que serve, se é de comer, se é de beber, se é de passar no cabelo, né? Pra que serve isso, quem deve fazer, quem não deve fazer, como que se faz, enfim, né? E Helena, você sabe o que é uma patente? Eu acho que sim. Você acha que sim? Então vamos lá, explica você pro pessoal aí o comecinho. Patente é uma ideia, é uma invenção. Só que essa invenção tem que ser possível, nova, e também tem que ser, tipo, não pode ser óbvia. Então, tipo, você não pode chegar lá na pessoa e tive essa ideia, a pessoa vai falar, também já tive. A pessoa tem que chegar, você tem que chegar e falar pra pessoa assim, aí a pessoa falar assim, meu Deus, que ideia incrível. E ela tem que ser útil, né? Ela tem que servir pra alguma coisa, né? Você não vai fazer uma patente pra quem não serve nada. Saúde. Continuemos o vídeo. Bom, vamos lá. A Helena, quando era pequena, já fez uma patente. Não fez uma patente? Não foi publicado, não foi nada, mas foi. Como você quer contar pro pessoal? O que é? Eu quero. Qual o problema que você resolveu? Eu era fascinada por baleia na época. E aí eu criei uma patente pra salvar as baleias. Que era um robozinho que ia lá e tacava pedra nas gaivotas. Mas explica pro pessoal por que tinha que jogar pedra nas gaivotas. É porque tem algum lugar aí no mundo que... Na Patagônia. Na Patagônia, não sei onde é isso, mas tudo bem. Na Patagônia, formam um crustáceo na costas da baleia. Tipo, um negócio nas costas da baleia. Aí as gaivotas bicam e infecciona a baleia e mata a baleia. E eu queria salvar a baleia. Então, e aí ela teve essa ideia, né? Mas, assim, a patente, a gente não precisa ter uma ideia mirabolante, né? A gente tem muitas patentes famosas aí, por exemplo, de celulares, né? Borda arredondada, botão, né? Então, as empresas de tecnologia acabam fazendo bastante patente. Você sabe por que elas acabam fazendo bastante patente? Porque se você tem uma patente, a sua ideia é só sua. Então, as outras pessoas não conseguem usar a sua patente. Só se elas comprarem. Então, acabam ganhando money. Então, na verdade, as empresas têm que licenciar, né? Então, na verdade, as empresas acabam fazendo patente para ter o que nós chamamos de free of action, né? Uma liberdade de ação. Então, se eu detenho aquela patente, aquela invenção, se alguém quiser usar aquilo lá, ela vai ter que licenciar, ela vai ter que, né, pagar um dinheiro para mim e aí, na verdade, conseguir usar a minha ideia, né? E para isso a gente tem que criar isso e mostrar, né, como que ela é feita, o que ela usa. A gente cria como se fosse uma receita de bolo. Como assim uma receita de bolo? Porque para você replicar um bolo, né, a receita de um bolo que você viu, você precisa da receita. E aí você tem que ser possível, com aqueles passos, replicar o bolo. Sim. A mesma coisa com a patente. A pessoa que pega aquela invenção, ela tem que ser possível ler e conseguir recriar a sua ideia. Só que pensa num bolo da avó. Como que são as receitas da sua avó? Muito difícil. Se você não fez a receita com ela, você não consegue replicar, né? Porque tem sempre um truquezinho ali, né? A mesma coisa da patente. Você mostra como ela é feita, o que ela usa, mas você não dá todos os detalhes. Você deixa alguma coisinha lá, que é, na verdade, o tchan da coisa, vamos dizer assim. Mas como é que faz pra pessoa que vai querer replicar aquela patente descobrir o tchan? Na verdade, esse tchan, muitas vezes, ele pode ser feito de mais de uma maneira. Então, você, por exemplo, vamos dizer assim, você diz que você vai usar alguma coisa lá de inteligência artificial, um classificador, mas você não diz como, né? Você não dá todos os detalhes, por exemplo, quais são todos os dados que você vai usar, quais são todas as informações.
Então a pessoa vai ter que pensar um pouco, né? Então a patente, na verdade, ela não é tão detalhista assim. Então é como se ela falasse que ela vai usar um pouco de açúcar, né? Mas ela não está especificando qual açúcar que ela vai usar. Você meio que tem que decidir que tipo de açúcar que você vai usar, ou que tipo de farinha. E se você mudar, por exemplo, a farinha, quando a gente muda de farinha para farinha integral, por exemplo, né? Que tem alguns truquezinhos, você não conta quais são esses truquezinhos, né? Então ela é quase uma receita de bolo quase perfeita. Mas não é tão perfeita assim, não tão detalhista. Ah, é que nem a da avó. É que nem a da avó. E aí, o que mais você quer saber? Por isso que ia ser tão boa em criar patente. Hã? Por isso que você é tão bom em criar patente. Porque eu tô acostumada a fazer as receitas da avó. O que mais você quer saber? Vamos lá, o que mais que a gente vai contar pro pessoal? E aqui e lá na IBM, tipo, qualquer um pode criar uma patente, tem que ser de uma área específica. Não, qualquer pessoa dentro da IBM pode criar uma patente, pode ter a ideia de uma patente, não necessariamente vai ser aprovada, vai virar uma patente, mas qualquer um pode ir lá e submeter a sua ideia, tá? Mas vamos lá, vamos explicar pro pessoal como que a gente começa, como que a gente faz lá. Primeiro que, por exemplo, as patentes que eu estou acostumada a fazer são registradas nos Estados Unidos, no USPTO, que é o órgão americano onde você registra a sua ideia. Todo país tem as suas patentes, alguns têm algumas peculiaridades, né? Então tem país que, por exemplo, você tem que ter o sistema, né? Então você não faz só patente de software, que é que eu tô acostumado. Você tem que meio que ter o hardware embarcado. Ou para você submeter a sua patente, vamos supor, se fosse um celular novo, você já tem que ter meio que um protótipo daquele celular pronto. Você não pode ter só a ideia. No caso do SPTO, você tem que ter só a ideia. Você não precisa implementar. Então, se tem a ver com software, você não precisa ter feito aquele programa de computador ou aquela solução inteira. Você tem que simplesmente mostrar, provar de alguma maneira que aquela solução para em pé, que funciona. Né? Que nem você falou, que é possível fazer aquilo. Então, se eu vou usar, sei lá, vou fazer um robô, eu tenho que mostrar que com a tecnologia que a gente tem hoje, aquele robô é possível de ser feito. Né? Exemplo, tipo, se eu fosse efetuar hoje a minha ideia das gaivotas, eu podia falar que era um drone com garras. Com garrinhas. Podia falar que era um drone com garras, né? Você podia até ir mais longe, falar que o drone, além de tirar as gaivotas, ia tratar as baleias, como que ele ia aplicar o remédio e tudo mais. Você pode que sem ser violento ia soltar um som. Exato. Não vai matar a gaivota. Mas você tem que mostrar que é possível, você tem que mostrar que ninguém nunca teve essa ideia, né? Que ela não é tão óbvia assim, né? Que você tá pondo algumas coisas lá de diferente, que é a novidade da sua patente, e que ela é útil. No caso da IBM, que aquilo lá vai ser importante para os negócios da IBM. Né? De repente, ela não vai fazer uma patente de alguma coisa médico, né? Se ela não vai vender aquilo lá. Então, e uma coisa que é legal, aumenta o valor da patente, se por acaso você falar que aquilo lá, apesar de ser para um domínio, né? Vamos supor que fosse para engenharia civil, também é aplicado para outros tipos de domínio, né? Para outras indústrias. Então, se você fez uma patente que tem a ver com banco, que não vai servir só para banco aquilo lá, que você poderia generalizar aquela aplicação. Mas você falou dos Estados Unidos, mas e aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem um processo de patente. Antes da gente descrever como que a gente faz uma patente, no caso do sistema americano é assim, quando você submete, que você registra a patente, ela corre basicamente o primeiro ano em segredo de justiça. Então ninguém sabe, aquilo lá não aparece em lugar nenhum, nem você que sabe. Então você registra, ela passa para um estado que ela é uma aplicação. Depois disso, ela vira pública, ela fica pública. Então, ela vai aparecer lá no site do SPTO ou, por exemplo, no Google Patents, mas ela ainda não é uma patente, ela é uma aplicação. Aí, aquilo lá demora, sei lá, de 2 a 3 anos, às vezes mais, às vezes 4. Meu Deus, para realmente virar o que a gente chama uma patente, ser concedida. E algumas não são.
Já aconteceu comigo, por exemplo, de alguém ter submetido uma ideia, tipo, 3 meses antes e foi muito parecida. Né? Então, e aí, na verdade, a minha ideia acabou não indo para frente, foi abandonada. E se ela é concedida, aí ela vira, né, o que a gente fala granted, né, vira de fato uma patente, é patenteado. Eu sou inventora, mas todos os direitos é da empresa, no caso da IBM, de trabalhar, licenciar aquela patente. Né? Então, a gente até teve um caso aí que a IBM ganhou um processo da Zynga, daquela que fazia aquele joguinho, aquele do Farmville lá da Fazendinha, que eles estavam infringindo umas 2 ou 3 patentes da IBM. No Brasil, o processo, eu não tenho tanto conhecimento, mas o processo é mais longo. Eu sei que aqui no Brasil leva cerca de 10 anos para sua patente ser concedida. E aqui é o caso que muitas vezes você vai precisar ter o protótipo, né, ter aquilo lá funcionando. No caso dos Estados Unidos, você tem alguns tipos de patentes, né? Você pode fazer a patente de um device mesmo, então, por exemplo, sei lá, de um celular, né? Ou patente de design. Então, você tem muita patente de design no sentido, por exemplo, a Apple é craque nisso, né? Então, o modelo dos celulares, borda arredondada, como funciona, se tem ou se não tem botão, e tem tudo isso. No meu caso, a gente não faz, a gente faz patente que tem a ver com software, com tecnologia. Né? Então, patentes de utilidade, que a gente chama. Respondi sua pergunta? Que demora bastante, né? 10 anos. Então, agora vamos contar um pouquinho como é que começa uma patente? O que tem que pôr no documento? Vamos. Então, tá bom. Quando a gente escreve um documento, esse documento vai ter basicamente 4 partes. Né? Então, a gente põe uma introdução no que, né? Um resuminho. O que é a sua ideia? Para que ela serve? Qual o problema que você está tentando resolver? Né? Qual o problema de negócio? Por que ela é importante para a IBM? Né? Como que a IBM vai fazer negócio daquilo? Depois você tem uma outra seção que chama Prior Art. O que é essa Prior Art? Você vai fazer uma busca na internet e vai pôr lá tudo que você acha que tem a ver com a sua patente, mas que não mata a sua ideia. Então, você vai mostrar para o comitê que tem coisas parecidas, mas nada igual à sua ideia. Então, você vai citar outras patentes, você pode citar por vídeo do YouTube, por notícia, por, que mais? Artigo, qualquer coisa. Qualquer coisa que mostre software, outros produtos que de repente tem uma ideia parecida, mas não exatamente igual. Ô mãe, posso só interrompendo sua explicação aí? Exemplo, se eu criasse uma patente agora, tipo, seria de quem? Seria só minha? Seria... Se fosse só a Helena ir lá e pagar tudo, toda da Helena. No caso da mamãe, a mamãe não pode fazer uma patente por conta, porque a mamãe trabalha na IBM, o contrato que a mamãe assinou é que tudo que a mamãe produzir é da IBM. E se fizer eu e você? Aí, então, tem uns truquezinhos. Deixa eu terminar de explicar pro pessoal como que a gente põe uma patente e eu volto a te explicar nisso. Tá bom? Aí você pôs lá tudo, aí você vai pôr para cada referência lá, explicar por que ela é diferente da sua, por que aquilo lá não prova, vai explicar para outra pessoa que vai ler aquele documento. Aí você vai criar o que a gente chama de um fluxograma, é um desenhinho que vai mostrar passo a passo como a patente funciona, e aí quais os pedaços que realmente está novidade. Então a gente mostra, no caso, a solução do começo ao fim. Então, por exemplo, desde que a pessoa começou a interagir com o sistema, desde que alguém foi lá e ativou o seu drone lá para jogar ou fazer barulho para gaivota, até o final, se ele conseguiu, se ele não conseguiu, o que ele vai fazer. E aí, nesse passo a passo, você vai dizer quais são as partes que são realmente novas, qual é o coração da sua patente. A gente costuma dizer que qual é o pulo do gato, onde está a novidade. E aí você vai ter que detalhar cada um desses pedacinhos, mostrar com o que vai implementar, o que não vai implementar. Então, por exemplo, a gente poderia usar uma rede neural para reconhecer a ferida da gaivota, ou para reconhecer a gaivota,
entendeu? Diferenciar, como que eu identifico que é uma gaivota, coisas desse tipo na sua patente. Né? E aí até no final, até o que vai ser, então se vai fazer alguma coisa depois, como que o drone vai parar, vai desligar, se acabar a bateria, enfim, tudo. E aí depois no final, né, disso, você pode dar um exemplo de caso de uso, né, então como que ela funciona, e aí você tem que dizer algumas coisas, né, como que eu identifico que alguém está usando a minha invenção? É fácil, é difícil, eu tenho que olhar só olhando o sistema? Não, eu tenho que olhar o código. Como que eu descubro? É fácil ou é difícil descobrir isso? Né? E no caso da IBM, por que aquilo lá é importante para a IBM? Se eu preciso registrar aquela patente logo, porque depende de um negócio, de um lançamento, de um produto, tá? Então, tem várias coisas. Aí, indo na sua pergunta, né? Qualquer um pode ir lá e registrar uma patente lá no USPTO, né? No caso da IBM, o texto que a gente escreve, depois a gente passa por um comitê de pessoas da IBM. Então, por exemplo, tem um comitê específico que eu lidero, esse comitê para aprovar, então as pessoas vão lá e apresentam as ideias, e aí a gente tem uma pessoa que lidera o comitê e as outras que avaliam, fazem perguntas, às vezes, né, se está bem documentado, se não está, que julgam a sua ideia. Passando por isso, a gente vai para o estágio que a gente chama de search. Search, o que é? No caso da IBM, ela tem um conjunto de advogados que vão lá e vão fazer uma outra busca para ver se realmente vale a pena patentear aquela ideia. Voltou positivo, vale a pena, eles vão lá e registram. Aí eles pegam aquele documento que você escreveu e reescrevem no que a gente chama de patentês. Então, é um documento legal. Então, eles têm toda uma terminologia. Então, é um documento que vai ser escrito por advogado. Ou seja, quando vier aquele documento do advogado, você vai ler e não vai entender nada que ele escreveu. Nem parece a sua ideia. Porque ele escreveu com todas as linguagens, com termos técnicos e tudo mais. Né? Então, no caso, se você fosse escrever uma patente daqui, uma pessoa do Brasil vai escrever, ela vai ter que, ou ela fazer esse papel, ou ela contratar um advogado para ir lá. E quando você submete uma patente, você paga. Eu não vou lembrar agora quanto são os valores em dólares, mas é razoavelmente caro. No caso da IBM, a gente não tem esse custo. É toda a IBM que faz o custo. A IBM tem uma verba anual para um certo número de patentes. Então, anualmente, ela faz o registro de tantas patentes por ano. E para manter aquela patente ativa também, porque geralmente a patente vale por 20 anos. Depois de 20 anos, paga. Quer ver um caso que foi engraçado? A Nespresso, quando ela fez a cafeteira, ela registrou as cápsulas. Então, só ela podia fazer as cápsulas daquela máquina. Depois de um tempo, passou, expirou a patente, venceu o prazo. E aí, hoje a gente vê cápsulas de outras empresas que servem para cafeteira Nespresso. Mas a outra máquina, aquela que a gente tem que, né, a Verto, que lê o código de barras, provavelmente eles têm a patente. A gente só consegue comprar da Nespresso porque provavelmente ela mudou a máquina, fez uma nova patente daquilo lá, e aí só quando aquilo lá vencer que outras empresas vão poder fazer cápsula daquela máquina. Então você detém os direitos de só você produzir, né? Então no caso da IBM é isso. Se eu fizer com uma pessoa externa, tem 2 caminhos. O caminho mais fácil é você, Helena, vai aparecer só como inventora. E você não vai ter direito nenhum da patente. Vai ficar só com a IBM. Ou você tem que fazer um acordo legal com a IBM. E aí você vai dividir os direitos dessa patente. Nesse segundo é muito mais difícil, né? Porque ou você, Helena, ou a sua empresa tem que ter um acordo com a IBM, assinar um monte de documento lá, como que vocês vão dividir isso daí. Não é todo projeto, não é sempre, né? Geralmente a gente não pode ficar fazendo patente relacionada a projetos, nada, né? Porque você tem acordos assinados com o cliente, né? Muitas vezes você tem áreas que abrem mão desses direitos, né? Então, vou fazer um projeto, né? Então, geralmente a patente você tem inspirada de algum problema que você viu ou alguma coisa muito mais específica dentro de um software, geralmente que vai colaborar com o software da IBM, né? Ou, no caso, nada a ver, assim. Então, por exemplo, eu tenho uma lá
que você poderia ter um sistema, né, um carrinho daqueles que tem aquela câmera 360 que vai tirar foto das árvores e aí vai identificar, vai processar juntamente com a reclamação dos clientes quais árvores que deveriam ser cortadas ou não e aprovar automaticamente o corte dessas árvores, né? Porque hoje a gente não pode cortar a árvore da rua, né? A gente tem que ir lá e pedir uma autorização. E o mais engraçado é que, por exemplo, para fazer essa patente, é um problema que a gente vive aqui em São Paulo, certo? Sim. Muitas árvores caem, a prefeitura não corta. Só que para eu poder fazer uma patente dessa ideia, a gente teve que ver se essa lei de proibir cortar árvore, que as pessoas não podem cortar árvore, varia nos Estados Unidos. Porque como a nossa patente é registrada nos Estados Unidos, não adianta funcionar só no Brasil, tem que funcionar lá. Uma vez um colega falou assim, não, vamos fazer uma patente relativa a imposto de renda. Mas imposto de renda é muito particular, né? O imposto de renda nos Estados Unidos funciona de uma maneira totalmente diferente. Então, é difícil você se inspirar em alguma coisa que é muito específico só daqui, entendeu? Entendi. E aí, quais dúvidas mais você tem? Eu acho que tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido? Vou criar uma patente. E só para complementar para o pessoal, no caso, a IBM incentiva, né, os funcionários a fazer. Então, a gente tem um prêmio em dinheiro quando você registra a patente. Antigamente, você tinha um prêmio quando você registrava e quando essa patente era concedida e a cada 4 patentes. Agora, eles mudaram. A gente só tem um prêmio quando a gente registra essa patente. Um valor financeiro que a gente recebe. Não é muita coisa, né? Não vão sonhando aí que não é a mesma coisa que o pessoal cobra, né, quando vai licenciar uma patente, mas é alguma coisa legal. Uma outra coisa, né, quando a gente publica artigo, tem um índice do seu artigo que é citado. Então, quanto mais um artigo é citado, mais importante aquele artigo é. Isso funciona para patente. A patente se comporta da mesma maneira que um artigo. Então, eu tenho patentes hoje que têm mais citações do que os meus artigos de doutorado, por exemplo. Né? Então, porque você acaba citando uma patente em outra patente, ou às vezes o mesmo artigo científico acaba citando. Então, ela conta como uma publicação para quem vai aí da área acadêmica. E no caso de progressão de carreira também, muitas vezes dentro da IBM, eles levam em consideração, né, se você já fez patente, como que você cria, e eles dão um título para isso, que é o título de Master Inventor. Então, quando uma pessoa tem um certo número de patentes, ela ganha esse título aí de Master Inventor, que vale por 3 anos. E eu renovei o meu título pela 3ª vez agora. Né? E você sabe quantas patentes eu tenho? Não faço Você chuta? ideia. Não chuta? Eu tenho 60 registradas, 60 patentes registradas, e dessas 60, 32 já viraram patentes. E algumas dessas patentes, a IBM decide também fazer o registro em outro país. Então, eu tenho patente que foi feita na China, então ela está escrita em chinês, em japonês, em francês, em alemão. Sério? De tão boa assim? Na verdade, teve uma patente que fez eu, o tio Renato, o Paulo e o tio Bruno, que eu não sei se você vai lembrar do Bruno, não. A gente fez uma patente que era para detectar problemas estruturais em pontes. Lembra quando aquela ponte caiu? Aí vocês tiveram a ideia. A gente teve a ideia de fazer isso. E como que a gente fez isso? Pegando o sensor de carro e de celular. Então, conforme o carro passa, se a ponte tiver com problema, o carro vai dar mais soquinho. Pensa, por exemplo, taxista que passa muito pelo lugar, né? Alguns motoristas que passam sempre por aqueles caminhos. Se a gente conseguir pegar os dados, né, de celulares, né, então que tem, né, movimento e sensores do carro, a gente consegue começar a detectar que aquilo lá tem algumas oscilações. E aí, ao longo do tempo, a gente consegue fazer isso. E aí, na verdade, né, você pode, com isso, fazer com que, né, ou uma pessoa, um técnico vai lá, examine a ponte e veja. Então, essa patente, na verdade, ganhou um prêmio, porque ela foi considerada de alto valor para a IBM, e porque ela foi registrada em diversos mercados, em outros países. Então, China, na Europa, em muitos lugares, e aí eles deram esse prêmio a mais pra gente.
Então, tem patente que realmente vai pra frente. Tem patente que morreu pelo caminho. Mas essa foi uma que foi Mas legal. ela funciona hoje? Eu não sei se ela foi vendida ou se ela foi implementada, a gente não sabe. Mas eu já tive patente que foi vendida pro Airbnb. Sabe o Airbnb que faz aluguel de apartamento, que você registra lá? Então, teve 2 patentes que ela, do lote, a IBM geralmente vende em lote essas patentes, e elas foram licenciadas, né, vendidas o direito de exploração por Airbnb. Essa do Airbnb era assim. Então, imagina que você tem um assistente, tipo o Alexa da vida, e você faz uma pergunta, e ele consegue identificar, baseado em quem está fazendo a pergunta, como que ele deve responder. Então, vamos supor que você pergunte sobre um remédio, sobre o Tilenol. Se for para uma pessoa que ele identifica que tem conhecimentos mais técnicos, sei lá, uma enfermeira, um médico, ele vai dar uma resposta bem detalhada, falar do componente. Se for você, ele vai identificar uma criança, vai falar, não tome esse remédio. Se for uma pessoa mais de idade, ele vai dar uma outra explicação, né? Olha, tome cuidado, você não pode. Se for eu, ele vai dar um outro tipo de explicação. Então, baseado na pessoa, quando ele identifica quem que fez a pergunta, as habilidades daquela pessoa, o conhecimento daquela pessoa, ele dá uma resposta personalizada. Legal. Hoje, isso, na época que a gente fez, eu fiz essa patente há bastante tempos atrás. Acho que foi, sei lá pelo ano de 2016. Quase 10 anos. E quando ela virou patente, ela foi vendida por Airbnb. E hoje a gente... Naquela época era muito difícil fazer isso. Era possível, mas era difícil. Hoje, com esses modelos, né, que hoje a gente pede para escrever texto, tudo, é um pouco mais fácil de fazer isso. Mas essa patente foi vendida. A IBM ganhou uma graninha em cima dessa patente. E provavelmente essa da ponte, para ter sido de alto valor e ter feito em registro em outros mercados, pode ser que a IBM tenha licenciado para alguém, pode ser que tenha alguma coisa. Mas veja, são problemas do nosso dia a dia, não tem nada a ver com o projeto, com o que eu trabalho no dia a dia, que a gente criou essa invenção. Acho que foi... E não é uma ideia mirabolante, certo? Não é nada assim, nossa, né? Impossível. Exato. Impossível de ser feito. É que, na verdade, a gente acaba acostumando com o processo e sabe, e aí aprende a fazer. Né? Então, você já sabe o que realmente vira uma patente e o que não vira. Pronto? Feito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido um pouco mais. Para quem gostou do assunto, tem alguns documentários, né? Tem um do Netflix lá, que o pessoal que foi do Google Earth, que eles tentaram fazer a patente e perderam tudo pro Google. Então, vale a pena assistir esse caso. E aí, aqui no Brasil, a gente sabe, né? Que a gente não tem muito essa cultura, é um processo difícil. Geralmente, empresas pequenas não compensa muito, né? Geralmente, as Big Techs gostam de fazer, empresas de carro, de aparelhos de celulares e tudo mais, né? E fica aí a dica. Depois eu posto os links lá embaixo do vídeo dessas patentes que eu comentei para quem quiser ver, tá bom? Até o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau!